E nós chegamos agora, né, nesse nosso segundo encontro, nesse segundo momento, para já começar refletindo o que você propôs a semana passada, né, e continuar com as inquietações e as reflexões para a próxima semana. Seja bem-vinda à Ok. nossa Caculé mais uma vez e passo a palavra para você. Muito obrigado. Bom dia. Espero que tenha sido uma semana tranquila para todo mundo. Aí, ninguém doente, todo mundo tem alguns de máscara. Espero que não seja por problema de ter gente em casa ou estar doente. Tinha uma menina, né, semana passada que não estava bem, eu não lembro o nome dela. Ela está Era bem? Vilma, Ela está bem? ela está bem Ah, então, sim, mas não voltou ao então, trabalho ainda. então tá bom, tá, mas tá bem. A semana passada eu deixei umas questões para se refletir sobre a questão da política. E pedi para vocês anotarem perguntas, porque quando terminou, tinha ainda algumas perguntas para acontecerem e não dava tempo de responder. Então, eu acho que seria legal a gente começar hoje pelas perguntas da semana passada, para a gente poder seguir com a questão da articulação, da construção da política. Vocês têm essas perguntas? Vocês conseguiram checar aquelas 5 que eu tinha deixado? Quem é que fala? Como é que fica? Você tem algumas perguntas, Adailton, que ficaram da semana passada ou não? Você está sem som, Adailton? Da semana passada, não. Nós só reforçamos no grupo aquele print da tela que você disponibilizou para a gente e aí para as escolas discutirem. E aí foi Tá, reforçado também que hoje nós começaríamos com essa discussão. tá bom. E então tem alguém que vai falar antes, porque eu fiz as perguntas, mas eu não posso dar as respostas, e eu não sei as perguntas de vocês, as dúvidas. Tem alguém que queira falar, que queira colocar alguma coisa? Sim, eu gostaria de Então perguntar vamos para a lá. senhorita. Mônica. Não, como é que você chama? Caetinires. Ah, é esse nome mesmo? Que diferente, menina. Caetines, a primeira que eu É, conheço. todo mundo abre esse parênteses e fala assim mesmo, foi minha madrinha que complicou a minha vida, assim, colocando esse nome tão diferente. Eu imagino que às vezes é complicado soletrar o seu nome quando está por telefone, É, né? e por incrível que pareça, assim, meu nome é indígena, mas assim, como a língua indígena ela não tem uma escrita, ela só tem pronúncia, a minha madrinha Aham. resolveu complicar a minha vida. Aí botou K, Ah, A, Y, mais parece russo, polonês do que indígena. Mas interessante. tudo bem. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Eu estive numa comunidade indígena lá no Amazonas e eles fizeram justamente esse paralelo entre o som e o alfabeto Uhum, que a gente usa para as crianças terem as duas linguagens. Achei super uhum. interessante como é que eles fizeram essas relações e saíram umas coisas assim, muito interessantes na alfabetização. Agora que você Olha, que bom. lembrei. Fala, menina. Bom, é o seguinte, eu sei que, levantando uma problematização, é, toda vez que a senhora dá uma aula, eu me sinto como se eu estivesse de volta na faculdade. Então, é muito bom, quero parabenizá-la pela sua fala. Assim, eu me sinto como um mergulho novamente na faculdade. Sei também que assim, a gente não vai ter esse problema que eu vou levantar aqui, esse questionamento, porque assim, a gestão atual ela é muito comprometida e a Secretaria sobre os Cuidados do professor Adailton, nós não enfrentaremos esse problema. Mas a gente sabe que as políticas educacionais são produtos da interação entre as ações governamentais e os diversos sujeitos políticos, né? Então, assim, como eu admiro demais a senhora e a sua fala, eu queria saber o seu ponto de vista. Como deve ser a postura da escola quanto à formação em que ela considera pedagogicamente mais adequada e for contrária às demandas do sistema produtivo, e qual o grau de autonomia que a escola pode ter em relação ao sistema produtivo? Eu queria muito ter essa opinião sua sobre esses dois problemas, esses dois questionamentos. Olha, hoje eu programei para falar alguma coisa que vai mais ou menos nesse sentido do que você está Ai, pedindo, que bom. que é a questão da governança, é a questão Isso. é que as pessoas que estão executando,
elas podem estar tendo decisões, ou elas podem se preparar para algumas coisas. Então, se não houver problema, eu retomo a sua pergunta daqui a pouco, pode ser? Pode sim. Porque eu acho que é muito sério isso que você perguntou, é muito importante, tá? Até para você se sentir parte de, né? Para você chegar e falar assim, eu sou uma agente da transformação. Então, eu volto nisso daqui a pouco, tá bom? Certo. Ok. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Não? Maravilha. Vocês estão confortáveis com a questão do conceito de política que foi colocado? Vocês estão confortáveis como é que se cria uma política pública e como é que vocês estão vivenciando políticas públicas? Isso daí está tranquilo? Ou Para alguém... mim, ficou bem tranquilo. Deu para entender muito bem. Tá. Adailton, você tem alguma coisa para colocar? Não, Inês, eu estava curioso para ouvir, né? Porque aquelas perguntas que você trouxe, elas fazem um resumo do que foi proposto, né? E se todo mundo compreendeu, se não há dúvida, então eu fico ou triste demais ou alegre demais. Ou todo mundo compreendeu tudo, né? Ou ninguém Ou não compreendeu nada. compreendeu nada. Então eu estou aqui nesse meio termo. Se todos entenderam, ótimo. Se não, é bom sinalizar. É aquilo que meu professor lá no cursinho falava, ou entendeu tudo ou não entendeu nada, só tem dúvida quem entendeu alguma coisa, né? Ou que entendeu tudo, então a gente fica meio no ar. Eu vou ver se agora dá certo de compartilhar a tela, tá bom? Vocês vão me dizer se tá ok a tela. Deixa eu achar ela aqui, espera um pouquinho, deixa eu fechar aqui, cancelar. Fechar isto daqui e colocar este. Aí eu volto para cá e vamos lá. Aí a tela apareceu? Sim, apareceu. Tá. Então, agora vamos pôr para a tela toda, tá? Não, peraí, eu tenho que voltar para aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essas são as perguntas que eu deixei para vocês, tá? O conceito de política pública, se é compatível com o que foi falado ou se requer maior elaboração, essa é uma preocupação, porque, veja, a ação, ela é basicamente uma ação em política pública. Se para quem faz educação não está claro que a gente está fazendo política pública, é preocupante. Porque nós temos que ver o todo e enxergar que uma política pública não é feita de um elemento. Política pública é feita de vários elementos. Então, quando a gente coloca, eu tenho material, sim, você tem o material, mas o material está numa política pública ou ele é só um material? Ou eu tenho uma formação de professores. Ok, mas a formação de professores está junto com material e com outras coisas, senão não é política. Eu tenho uma legislação, um currículo que me define. Sim, mas o currículo está associado a outras ações. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Se vocês não entenderem que é o conjunto da obra que faz a política, nós vamos ficar fazendo pedaços e não vamos chegar numa política. Será que isso está claro? Ou tem alguém que ainda está meio que gostaria de voltar nesse ponto? Eu não estou vendo vocês, tá? Porque a tela minha está aqui, mas, por favor, vão me alertando se vocês estão querendo que se volte um pouco nisso. Então, veja, política pública é um conjunto de ações que se conversam entre si para chegar numa determinada situação, para criar um contexto e dar um resultado. Então, se eu Professora, quero alfabetização,
Não, eu gostaria que você colocasse assim, trouxesse um exemplo concreto, não das políticas em si, mas vamos trabalhar, por exemplo, aqui. Como é que a gente pode dizer que no município de Caculé tem uma política da EJA? O que eu preciso fazer para que a EJA seja uma política aqui em Caculé? Ótimo. Então, você está me dando um tema que é educação de jovens e adultos, tá? Então, eu tenho um tema. Por que que eu preciso de uma política? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque você tem dados que mostram que você tem uma quantidade de pessoas acima dos 15 anos, dos 16 anos, que não está preparado, não tem finalização de um ensino fundamental, por exemplo. Ou não. Isso chega hoje a 25% da população. Nossa, é alto. 25% quer dizer, de cada 4 pessoas que a gente cruza na rua em Caculé, uma não consegue, às vezes, nem a ler, a identificar um cartaz, certo? Então, é bastante. Em cada 4 que se cruza, um não está preparado. Então, com 25%, há uma decisão. Porque eu tenho evidência de que eu preciso olhar para essas pessoas. Ou porque elas não tinham escola quando elas tinham idade da escola, ou porque elas entraram e saíram, ou porque elas se mudaram depois, ou porque elas estavam lá e não aprendiam e precisavam ganhar dinheiro e saíram. Então, tem vários motivos, mas tem uma situação. O adulto, o jovem, o adulto que precisa da escola. Isso é o motivo. Aí a gente pega e fala assim, não, mas por que que eu preciso, onde eu quero chegar? Eu quero alfabetizar pelo menos no primeiro ano, eu quero resolver 50% do problema. Então, eu preciso criar uma ação que me mostre que esse pessoal vai conseguir sair do estágio que ele está e ir para um outro estágio. Então, como é que eu vou montar isso? Eu preciso saber como é que eu vou atender essas pessoas? Eu vou ter um método, eu vou ter um material, eu vou ter um telecurso, eu vou ter alguma coisa já pronta no mercado ou eu vou desenvolver internamente? Então, eu vou descobrir um caminho. Para eu achar esse caminho, eu vou até ver o que os meus vizinhos municípios fizeram, o que já tem pronto e que se deram resultado, porque eu tenho pouco tempo para resolver um problema. Então, eu vou ver o que já existe de caminhos que deram certo para eu poder não perder tempo criando uma saída. Então, eu vou descobrir um formato, uma estratégia de trabalho. Se essa estratégia de trabalho é um material, por exemplo, eu vou providenciar o material. Para usar o material, ou para trabalhar com adulto, não é qualquer professor que trabalhe, não é qualquer profissional, ou ele precisa de uma formação especial. Então, eu vou formar pessoas. Então, eu achei o caminho, eu vou preparar pessoas para andar por esse caminho. Eu preciso saber quanto tempo eu vou necessitar para fazer isso acontecer. Então, eu vou organizar o meu tempo. Eu vou precisar de um espaço para reunir essas pessoas, ou eu vou conseguir fazer remotamente. Eu posso misturar, que é o tal do híbrido, eu posso fazer com que essa pessoa participe de 2 formas. Eu vou ver o que o meu método necessita. Eu vou precisar de um sistema de avaliação, eu vou precisar de um sistema de registro, eu vou precisar normatizar isso junto ao meu conselho municipal. Isso vai ter que ter uma normatização, algum edital para chamar as pessoas, eu vou ver quais os caminhos legais. Então, quando eu fechar esse conjunto de material, formação de pessoas, recurso financeiro para a coisa acontecer, espaço físico, durante o tempo que eu preciso, o monitoramento para saber se está funcionando, talvez um sistema informatizado e uma lei, eu vou ter uma política. Então, eu não posso dizer que eu juntar os adultos numa sala e ligar a televisão e dar um telecurso, eu tenho uma política de alfabetização de adulto. Não tenho.
Por quê? Porque me faltam todos os elementos para fazer aquilo acontecer. Então, não existe política se não existe um planejamento, não existe um propósito, não existe uma legislação, não existe pessoas preparadas, não existe recurso físico e não existe um acompanhamento para me dar o resultado, porque eu preciso prestar conta para a sociedade do que eu fiz. Então, eu estou falando de um público especial, de um público que precisa de um olhar diferenciado, e eu tenho que juntar ações paralelas que cheguem no mesmo resultado. Então, aí sim eu posso dizer, no meu município eu tenho uma política de educação de jovens e adultos. E outra coisa, se o meu problema é a alfabetização do adulto, eu preciso garantir que depois de alfabetizado, ele continue. Então, o que eu posso desenhar depois? A política do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio, ou de um técnico, ou de uma profissão. Eu vou juntar outras políticas, outras ações, para não garantir que essa pessoa caia no vazio. É muito comum a gente ouvir jovens e adultos dizer que desaprenderam. Por que desaprenderam? Porque não praticaram, porque não tiveram apoio depois. Então, esse é o problema de política de jovens e adultos, que dá um curso rapidinho para ele alfabetizar. E aí, a debandada é muito alto, o abandono é muito alto e o resultado é muito pequeno. Eu analisei uma vez uma política de educação de jovens e adultos de alfabetização, e a conclusão, olhando tudo, era que a quantidade do resultado positivo era igual à quantidade das pessoas que entraram sabendo alguma coisa. Quer dizer, de 10 pessoas, 4 sabiam um pouco, quando terminou o processo, 4 sabiam alguma coisa. Então, veja, eu preciso ter esses elementos para dizer que efetivamente eu resolvi o problema. Lembra de ser eficaz, de ser efetivo, eficaz, eficiente? Isso é o que vai caracterizar uma política. Deu, Adeilton, para caminhar? Tranquilo, tranquilo. Muito Tá? claro, muito claro. Então, é isso Eu só queria ressaltar, Inês, que conosco, além da equipe de gestores, agora agradecer também a presença de Ricardo, que é o tesoureiro da prefeitura, que está participando conosco. Mas que coisa boa, Ricardo. A gente precisa... Dinheiro faz uma diferença profunda no processo. Você é uma pessoa muito bem-vinda para cá. Você é o indivíduo que faz mover a política, de certa forma. Porque você não é o dono todo do dinheiro, mas que faz... É interessante ter essa visão do todo, né? Política é isso, gente. Inclusive, uma política educacional, ela tem muito mais chance de ter sucesso se for uma política intersetorial. Eu acho que isso que é interessante. Quando você tem as outras secretarias do município entendendo o que a educação precisa fazer, porque daí realmente dentro da finança vai ter que criar caminhos, dentro da saúde, dentro do bem-estar social. Então, é um conjunto de elementos que fazem com que a política possa ter sucesso. Muito bem-vindo. Então, quando a gente fala em termos de política, a segunda pergunta é justamente essa, quer dizer, o que está sendo feito, ele está refletindo essa noção de política, esse conceito de política? Só vocês podem responder, eu não tenho condição de responder. Podemos ficar com o sim, ficamos com o não, ficamos com o menos. Bom dia. Bom dia. Agradeço, assim, imensamente poder estar aqui nessa sala hoje com vocês, e agradeço, professor Adeilton, por hoje, a você também, Inês, por hoje fazer acontecer. Eu já vejo aí o primeiro passo para que o EJA de Cacolé renasça. Sou professora do EJA há muitos anos e sempre tive grande inquietação com muitas coisas. E essa política no qual você sempre fala está sendo muito, muito enriquecedora para todos nós. Eu espero, nesse momento, que tudo isso aconteça, mas de verdade.
E nós estamos aqui para aprender com você, Inês, como lidar com essa política, como fazer realmente acontecer as nossas ações para que nós possamos ter resposta, para que nós possamos ter resultado dentro do EJA. Gente, eu estou muito contente, porque a gente não ouvia falar de EJA, né? E hoje eu percebo a inquietação do nosso secretário em querer melhorar a qualidade desse ensino. E isso precisa realmente ser revisto. Obrigada. Que coisa boa. Olha, a minha participação aqui é justamente estar junto com vocês. É a gente pensar junto. É como se eu fosse uma pessoa daí, de Caculé. Eu estou totalmente interessada em fazer com que aconteça o melhor possível. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque quanto menor a dificuldade da população, ou quanto maior a educação da população, a educação formal, é um bem-estar para todos, quer dizer, é uma política voltada para um público, mas olhando o todo, e política é isso, é você olhar para uma parte, pensando no coletivo, e o município só tem a ganhar se cuidar bem do adulto que não teve a oportunidade na idade certa. Eu sou super adepta de ter uma boa política, de ter ações para jovens e adultos. Então, espero que a minha participação aqui ajude a organizar, estruturar e dar um bom resultado, tá bom? Então, veja, a ação isolada não é política, é a terceira questão. Não é política. Eu posso ter uma quantidade de ações paralelas, ações às vezes até que se chocam. Isso é um risco que a gente tem, de desenvolver ações que andam no paralelo e não se integram. Sempre que se pensar numa ação, precisa se ver se tem alguma outra equipe fazendo alguma coisa semelhante. Se tiver, primeira coisa, senta junto, põe na mesa, para não ficar até lá na frente se dar trombada ou gastar recurso duplo, porque é perigoso começar a gastar recursos que são escassos em ações paralelas, ações que não se conversam. Essa é uma das coisas mais sérias que tem dentro de uma secretaria, por exemplo, dividir o pedagógico e o burocrático, né? O administrativo. Então, eu sou responsável pelos gestores e eu sou responsável pelo pedagógico. Mas, poxa vida, a função da educação é o pedagógico. Se eu não juntar, se eu trabalhar no paralelo, um fala com o diretor sobre desempenho, o outro fala com o diretor sobre a organização da escola. Não. É uma pessoa que precisa olhar os dois lados, porque se eles não estiverem unidos, eles vão ficar brigando por espaço. Então, esse é um problema muito sério que eu recomendo que as secretarias pensem muito sobre isso, para não ter divisão, para ter integração. A população... Professora. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Não? Cristiane, aqui do Silvio Santos Viana. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Eu queria perguntar, né, a respeito dos projetos. Se os projetos, eles vão... quem constitui uma política pública ou ele é um tipo de política pública? Quando a gente fala de projetos, aí eu puxo já para a minha área de literatura, por exemplo. Quando a gente fala de um projeto de literatura, ele vai constituir uma política pública específica, né? Por exemplo, no caso do EJA, se a gente vai pensar em fortalecer a EJA, aí essa política pública ela vai dar origem a alguns projetos para chegar em um determinado objetivo, né? Isso. Porque o que eu noto, às vezes, é que alguns professores, e eu espero que não seja geral, mas que, às vezes, alguns professores, ou não saber, ou por ter certa resistência em relação ao que é um projeto, acaba confundindo, pensando que um projeto é só o nome. Eu vou fazer um projeto de leitura, ou vou fazer um projeto de saúde. Mas aí só trabalha ali uma semana, manda um livro para casa, mas não tem o projeto em si. Se você pedir para ver o projeto, não tem o projeto escrito com os objetivos, com as metas, né?
com o cronograma, todo estruturadinho, né? Então, às vezes, eu noto essa confusão em relação a isso, certo? Aí minha dúvida é essa. Tá. Projeto faz parte de uma política. Ele não é uma política em si. Porque, veja, você deu o exemplo de projeto de leitura, por exemplo, um projeto de saneamento, um projeto de cuidar da água, um projeto de saúde em geral, você tem projeto de melhoria de grupos, você tem vários projetos. Os projetos não podem ser isolados, eles não podem ser um indivíduo, quer dizer, eles não podem ser independentes de alguma coisa. Você faz no EJA, vamos voltar para o EJA. Você tem lá e faz um projeto de desenvolvimento de leitura. Esse projeto de desenvolvimento de leitura, ele vai acontecer dentro da política de atendimento aos jovens, aos adultos e aos jovens. Por quê? Porque você sabe que pela leitura, você pode desenvolver melhor essas pessoas, você pode fazer com que elas tenham fluência na compreensão, fluência na oralidade, fluência na escrita. Então, o meu projeto, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, que é isso que você falou. Um projeto não é dar um nome e sair fazendo. O projeto demanda um planejamento. E esse planejamento, ele precisa garantir que o projeto entregue um produto. Então, se ele não entregar um produto no final, ele simplesmente passa, é uma ideia que está acontecendo. Então, você vai pôr no seu, vai lá, política de EJA. A política de EJA vai contemplar dentro dela um projeto de leitura. Como é que vai acontecer esse projeto de leitura integrado às outras ações que fazem parte do EJA? Quer dizer, você tem um professor responsável por ensinar esse aluno, né, por assumir a frente da docência. Dentro desse professor, ou na ação desse professor, está lá muito claro o que ele vai fazer, em que momento, em que período. E você tem um grupo responsável por um projeto de leitura, que vai acontecer, por exemplo, uma vez por semana, dentro de um horário que aquele professor, ou ele pode participar, ou ele pode dar espaço para esse outro. E como é que vai ser esse projeto de leitura? Ele vai durar quanto tempo? Ele vai durar o tempo todo? E qual é o resultado que se espera desse projeto? Que eu tenha tantos livros lidos ao final do projeto, que eu tenha tantos alunos com fluência oral, por exemplo, que eu tenha uma apresentação, por exemplo, de poesia, que eu tenha uma apresentação de teatro em cima de um dos livros que vai ser lido no projeto. Então, quando você faz o projeto pode durar 1 mês, 2 meses, e a política de EJA pode durar 1 ano, e dentro dela ter vários projetos. Então, você tem o projeto de leitura 1, que tem um nível de leitura muito simples, você tem o nível leitura 2, que tem um nível mais avançado. Então, você pode compor, mas tudo isso dentro da política, e tem que estar realmente organizado, contemplado, porque ele pode, inclusive, pedir dinheiro aí para a secretaria, falar, olha, eu vou precisar adquirir tais livros, ou eu vou precisar adquirir até confecção de roupas, de cenário para fazer uma encenação. Então, isso tem que estar amarrado com a questão orçamentária dentro dessa política e dentro desses projetos que estão na política. Deu mais ou menos para entender? Sim, sim. É e isso? aí eu noto a importância, né, maior que você sempre está frisando dessa questão de planejamento, de avaliar primeiro, né, para saber isso. O que está precisando e que passos a gente deve seguir. Isso. Muito bem, obrigada. Porque, às vezes, você até propõe, por exemplo, um projeto de leitura cujo material, ele não é compatível com o nível dos alunos que você tem. Então, se você não tiver esse
do inicial, né, de diagnóstico, para quem você vai estar fazendo isso, você pode até fazer coisa que não interessa, que o indivíduo se desanime e fala, pô, mas isso daí é muito simples, isso eu já sei, ou isso é muito complicado, eu não vou conseguir fazer. Então, você corre o risco de errar se você não analisar primeiramente antes de fazer o seu planejamento. Por isso que é a questão da evidência. Qual é a minha evidência para eu montar uma ação ou uma política, ou um projeto dentro da política, tá? E aí precisa saber se a população entendeu isso, aí vem a questão da comunicação. É importantíssimo numa política ter a população do lado. Se a população não entender o que está acontecendo, a população pode simplesmente criticar, ou não se interessar, ou não participar, e até trabalhar contra. Então, essa é uma questão muito séria. A gente tem uma palavra em inglês chamada accountability. Accountability é você prestar conta, mais ou menos a tradução seria prestação de conta para a população. Você tem que dizer o que você queria fazer, como você fez, quanto você usou de recurso e que resultado você teve. Se você não tiver um planejamento organizado do início, você não consegue prestar conta no final. E aí a gente vem com o problema financeiro, falar, poxa, eu não tenho dinheiro, ou eu tive dinheiro e não tive uma ação efetiva que realmente me dissesse que eu usei bem o dinheiro. Então, esses cálculos que cada um dentro de uma secretaria, de uma escola, precisa fazer. Normalmente, a gente entra numa escola para dar aula e a gente vai dar aula. Entra na sala, fecha a porta. Ou e fala, isso é problema de secretaria, isso é problema do diretor. Não, não é problema do diretor ou do secretário, é problema pessoal, porque o coletivo é feito das pessoas. A gente vai voltar um pouco daqui a pouco nisso daí, tá? Um pouco daqui a pouco é ruim, né? A gente daqui a pouco vai voltar para isso. E a última exemplo de política pública. No final, outro dia da aula da semana passada, do nosso encontro, foi falado de esporte, né? E foi dito que estava se organizando realmente a parte do esporte. Então, eu entendi que está se construindo essa política de esporte. O EJA, eu entendo que é uma preocupação que deve virar política. A alfabetização é outra, inclusão é outro. Então, nós temos formação dos professores, dos educadores. Vejam, são várias. E eu imagino que vocês estejam por aí, não é isso? Dá para citar exemplos? Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão. Veja lá, porque eu não vejo nada. Me parece que Hilda e Rodrigo Neto. Sim, levantei. Posso falar? Pode. Em relação ao que a senhora falou, professora, em relação à questão de investimentos e o que está fazendo, os resultados, a minha preocupação, minha angústia muito grande, que eu estou ainda na escola Dona Júlia, vou trazer para a realidade da nossa escola, é que a gente ainda está com um número muito grande de alunos não ativos. E aí, assim, já fizemos ações, né? A Daí sabe que a gente já entrou em contato com ele, algumas ações já foram feitas, mas precisa de mais ações ainda, né? E a minha preocupação é muito grande, porque, assim, há um investimento em uma plataforma, né, que é a plataforma Bravo, né, que gera gastos aí, né, para o município, e aí nós não estamos atingindo 100% ou quase 100% dos nossos alunos. E aí eu tenho uma preocupação muito grande essa questão, porque a prestação de conta, né, para a população, o que nós estamos fazendo, o que de fato a escola está fazendo, né? A equipe gestora da escola, né, ou da equipe de funcionário também da escola. Então, assim, a gente está buscando ações, a última ação agora foi a gente pegar o endereço do aluno, viu, daí que era para passar essa semana na secretaria, nós estamos com o endereço dos alunos e a gente ir até esse aluno, porque, assim, a gente já fez professores, colocamos professores já, padrinhos de cada turma, para estar ligando para esses alunos, a equipe gestora ligando para esses alunos,
mas não veio até a escola. E quando fala assim, a população entendeu o que é políticas públicas, então os pais, né, provavelmente, com certeza, não entendeu ainda o que é isso, porque não trouxe seu filho até a escola. Sabe que nesse momento de pandemia, né, tá um momento difícil, mas e daí? Chegar até a escola, o que está acontecendo? O meu filho está em casa, sem estar recebendo orientação. O que eu posso fazer? Quais são as orientações? Não procurar a escola. Então, isso é muito preocupante. E, assim, nós estamos sabendo, né, da importância da criança estar na escola nesse momento, está sendo negado um direito a ela, né, essa criança, porque se os pais não têm esse interesse, eu não sei o que está acontecendo, né? Porque eu acho que já aí, finalizando 2020, pais não procuraram a escola. Então, assim, nós, de uma forma ou de outra, estamos sabendo disso, né? Estamos cientes do problema, e por isso a minha preocupação, que eu estou ciente de que tem aluno que a informação não chegou até ele, e que esse aluno está sem o direito de aprender. Estamos negando o direito dele a aprender. Eu tenho essa preocupação muito grande, porque a gente sabe que tem um investimento aí e não está atendendo. Então, estou muito angustiada com isso. Imagino que sim. Mas, olha, a primeira coisa é entender o porquê que essa pessoa não chegou lá. Se você não souber o porquê e não mapear o porquê, você não vai conseguir resolver. Você pode ter impedimentos de várias ordens. Você pode ter impedimento por falta de interesse, você pode ter impedimento por ignorância, por não saber que teria que ir, você pode ter impedimento por questões materiais, você tem vários motivos que você pode levantar como sendo a causa desses alunos ou dessas famílias não terem chegado. Quando você faz o mapeamento do porquê, você consegue fazer um planejamento do o quê. Então, veja, o porquê não ter chegado, ele vai ter que ter uma resposta. Cada porquê vai ter uma resposta com o que você vai fazer. Nesse momento que a gente está vivendo, e eu vejo isso até como um dos pontos favoráveis no meio dessa tragédia toda, é conseguir olhar aluno como 100%, cada aluno é 100%, ele não é uma porcentagem de um grupo de 40, num grupo de 1.000, num grupo de 500, ele é 100%, e não 5%, 1%, 10%. Então, você vai ter que individualizar as causas, para você individualizar as ações. Então, veja, aí parte, inclusive, da questão do comunicado, como é que é feita a comunicação. Se você mostra, inclusive, eu acho que uma das coisas que dá muito certo é a gente traduzir isso em finanças. É Ricardo, né, que é da parte de tesouraria, se eu não me engano o nome, como é que... Isso mesmo. Oi? Isso mesmo, é Ricardo. Então, tá. Como é que você pode ter ajuda aí do Ricardo, ajuda de quem entende financeiro, e calcular quanto que é a ausência de cada aluno? E aí você vê, se pega o custo do Fundeb, pega o custo de todo o investimento da secretaria, da prefeitura em educação, que tem lá o compromisso todo dos 25%, e você calcula o valor de cada aluno, e pega o custo do programa, pega tudo que você possa ter em educação, e reúne essas famílias, vai até essas famílias, faz um comunicado público de quanto que é a ausência de cada aluno, e quanto que esse aluno, essa família, vai perder ao longo da vida se não tiver essa escolaridade. A parte financeira fala muito alto, mas vocês, como governo, precisam mostrar isso. Se é falta de transporte, se é problema de alimentação, a solução não é única,
política, ela envolve entender interesses, necessidades individuais dentro de um direito coletivo. Quando você fala que está negando para o aluno o direito, ele tem o direito à educação, é o tal do direito subjetivo. Ele tem o direito e o Estado e a família têm o dever de oferecer. Entre o direito de ofertar, o dever de ofertar, o direito de usar, tem um espaço, tá? Direito e dever tem um gap, tem um espaçozinho entre eles. Como é que eu preencho esse espaço? Por ações diferenciadas que me garantem que o aluno esteja lá. Será que eu tenho que montar na secretaria uma estrutura de ir até, estrutura mesmo, no dia a dia? Não é ir porque eu tenho que ir na casa do aluno, não, é porque a minha secretaria tem um setor de busca de aluno. Como é que o Ministério Público atua aí? Como é que o Conselho Tutelar atua? São ações que vão estar junto com o da secretaria. Então, a sua angústia enquanto educadora, ela não pode ficar só na angústia da educação, da educadora. Ela tem que ser uma angústia do sistema, uma angústia de todos. E essa angústia de todos não resolve só ser angústia. Ela tem que ser transformada numa ação, e uma ação coordenada, uma ação articulada e planejada. Entende? Tudo isso, ele remete à questão da política de novo. Quer dizer, como é que eu estruturo atendimento a necessidades individuais para garantia de direitos coletivos feito por ações separadas? Será que é só uma ação da educação? Será que eu não preciso trazer outra secretaria junto? Então, veja, não é uma coisa simples de resolver, mas ele tem uma lógica simples. A lógica não muda. Dados que eu tenho para ir atrás, como é que eu parto dos dados e crio uma visão inteligente da situação, planejo uma ação e acompanho para ver se essa ação está dando certo. Eu consegui resgatar, por exemplo, de 10 eu resgatei 5. Ótimo, para 50% funcionou. Para aqueles outros 5 não funcionou. O que eu faço de diferente? Plano A, plano B, plano C, entendeu? É aí que você tem a noção viva da política. É isso que eu acho que é legal a gente pensar, em coisas bem práticas. O que é que eu faço para solucionar um problema? É um problema, que não vai ser resolvido por uma ação individual. Ela vai atender a necessidade individual, mas uma ação coletiva. Inclusive, a secretaria já está, né, daí fala com mais propriedade, com essas ações, né, junto com aí o Ministério, com o Conselho, está com essa ação. E na escola, a gente já está com essa ação agora, já fizemos o mapeamento dos alunos, o endereço, e a semana que vem a gente vai partir para ir para a casa do aluno, né, e ver o que realmente está acontecendo, por que não procurar a escola. Então, já usamos os recursos, telefone, contato de vizinhos, mas agora o nosso último recurso é ir até a casa. Nosso último isso, isso. Né? Ir até a casa. Se a família não vai até a escola vai até a família. Isso. É alternativa mesmo, em defesa da criança, tá? Corra, que legal, que bom. Tem mais alguma pergunta ou podemos seguir? Acho que tinha mais uma pessoa, né, Dailton, que você falou? Rodrigo Neto e Ângela levantaram a mão. Posso? Sim. Pode. Bom dia aí, bom dia, professor Inês, bom dia a todos. Primeiro, eu queria deixar assim, claro qual é a minha função aqui na secretaria, professor. Porque é justamente essa. A minha função é de gerenciamento de planejamento administrativo e financeiro, que vai tornar prática as ações que são definidas como política pública, né? A política pública a ser implementada aqui em Caculé, ela vai passar por um planejamento financeiro e administrativo para que a gente possa executar as ações e atingir o objetivo. Uhum. E no âmbito administrativo, professora, nós temos que lembrar que nós vivemos uma situação de transição, com vícios próprios, com situações próprias, com costumes não muito republicanos que a gente precisa levar para poder executar uma política pública de verdade.
Eu com o professor Adailton, nós já vemos num projeto anterior, aqui vizinho, Licínio de Almeida, executando essas políticas públicas e, quer queira ou quer não, a gente tem que trazer como exemplo aqui para Caculé, né? Eu continuo fazendo parte daquele projeto, mas estou muito engajado aqui e eu mesmo agora estou na função específica de planejamento do que a gente pode fazer com os recursos que são destinados pelo Fundeb, pelo PDDE, para que a gente possa planejar o ano dentro dos programas a serem executados e dentro da realidade. Ontem eu conversava com o professor Adailton a respeito de relatórios. A gente tem que fazer continuadamente relatórios da situação que a gente encontra naquele dia específico, tirando o diagnóstico de cada situação, para que a gente possa fazer um prognóstico de soluções, né? Encontrar soluções para cada situação. E nós enfrentamos problemas de ordem administrativa aqui, né, como é de conhecimento de todos, a questão da nomeação do secretário, que dinâmica e legalmente impedia que a gente avançasse em determinadas situações. A gente demorou a deslanchar. E aí ocasionou um acúmulo de situações que a gente precisa celerizar. Então está todo mundo, a equipe toda dedicada, todo mundo engajado. Mas eu acho que a principal ação que nós fizemos nesses primeiros meses foi a de trazer a comunidade para o projeto, para a política pública de educação. A gente está pensando nisso como um todo. E como é que nós fizemos isso? A primeira coisa, professora, foi colocar realmente pessoas comprometidas, convidar pessoas realmente comprometidas com a educação, numa visão mais pública, para poder compor os conselhos, que eram muito gerenciados com o executivo muito inserido dentro dos conselhos, e com pessoas que talvez nem todos tenham conhecimento de educação, tenham prática na educação, e isso está sendo feito. Nós conseguimos fechar agora, há poucos dias, o Conselho Municipal de Educação, para efetivar as ações de educação, com planejamento, com execução, com fiscalização da parte pedagógica. E ontem nós finalizamos, já deve ir para publicação hoje, do Conselho de Acompanhamento do novo Fundeb, que a lei federal extinguiu os conselhos em dezembro, e nós nos vimos na obrigação de construir um novo conselho, com uma nova formação, e tentar colocar aqui em Caculé a participação efetiva de profissionais com histórico de trabalho na educação, das mais variadas faixas etárias, né? Desde pessoas já iniciando o processo, como pessoas já até aposentadas, mas que têm um legado na área de educação. E eu acho que essa implementação ela se faz muito importante, porque você colocando essas pessoas no âmbito de discussão a nível de conselho e, consequentemente, com a população, e eu achei muito importante a fala do professor Inês, dizendo que a gente precisa participar as pessoas, os números de educação. Eu estava olhando aqui, um aluno dos anos finais do ensino fundamental, o custo dele é R$25 por dia, independente dele estar ou não. Eu estou fazendo esse planejamento aqui com o professor Adailton, para sentarmos com o Ricardo, para ver uma série de questões, né, que precisam ser feitas ao longo desses anos, até para não cometer equívocos e sermos irresponsáveis naquilo que nós vamos fazer para os próximos anos. Então, assim, eu não tinha atentado para esse detalhe. Se olharmos individualmente o custo de aluno, eu me surpreendi aqui, porque pode parecer pouco, R$25 por dia. Mas no contexto maior é infinito isso, né, professor? Então, assim, é com muito prazer assim, que a gente está assistindo a implementação verdadeira da política pública, com a participação de todos, sem exceção. Muito bom, muito bom. Rodrigo, né? Veja lá, quando você fala R$25 por dia, e você pega numa semana esse aluno que não veio, você está lá com R$125, certo? Se você multiplica 10 dias que ele falta, você está lá com 1.250. Transforma esse recurso no que poderia ser feito em investimento, porque isso é gasto.
Eu acho que esse conceito que vocês podem trabalhar, é muito bacana o teu depoimento de como vocês estão caminhando na linha de política, que é efetivamente ver o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, e o que é que eu poderia fazer se esse meu gasto se transformasse em investimento. Essa noção de gasto, a gente sempre fala, Fundeb, investimento em educação, investimento em educação. Só que a gente chama tudo de investimento e não vê o que efetivamente não é investimento que está sendo jogado fora. E essa linguagem é muito importante, inclusive com os educadores, com professores, coordenadores, porque para cada falta, para cada ausência, eu estou tirando daquilo que efetivamente poderia ser. E se mostrar para a população, olha, se seu filho for para a escola, eu deixo de jogar fora, entre aspas, R$ 25 por dia. Eu posso juntar isso, as faltas que o seu filho já fez, que ele já teve, poderia ser transformado num laptop, num computador, num notebook para ele, ou num celular com ligação. Então, pega coisa bem concreta para a população e mostra o que você deixa de fazer porque você está não conseguindo fazer direito à outra parte, entendeu? Eu acho que esse jogo é muito importante. Eu acho muito legal ouvir o seu depoimento. E agora, na comunicação, como é que eu uso isso em linguagens simples, linguagem básica? E outra coisa, voltando para os jovens e adultos, quanto é que, veja bem, a cada ano de escolaridade de um adulto, de uma pessoa, de um jovem, ele vai aumentar 10% no seu rendimento ao longo da vida, por ano. Cada ano de escolaridade aumenta 10%. Isso significa que o município está perdendo quanto? Enquanto ele tem 25% de adultos que precisam de apoio, e tem as crianças que estão indo embora, tem um nível de distorção ou de reprovação que é alto, principalmente quando chega nos anos finais, mas já que começa no terceiro ano da escola, em quarto ano. Então, esses cálculos são fantásticos para fazer. Então, e são cálculos que se usam numa comunicação. Muito legal, Rodrigo. Tem mais uma pessoa... Tem mais duas mãos levantadas. A professora então, vamos só mais Ângela. duas? Vamos só mais Isso. duas, que senão depois eu não consigo ir para frente. Tá A bom? professora Ângela e depois o professor Expedito. Então, vamos lá, Ângela. Olá, tudo bem? Eu quero dar um bom dia a todos, já agradecer pela oportunidade de estar podendo falar. Eu anotei aqui 3 coisinhas. A primeira é a respeito de Ricardo. Assim, Ricardo, para quem é aqui do Colégio Eleutério, vai concordar comigo, viu, Pro Inês? Esse Ricardo aí, que hoje está dentro da Prefeitura Municipal de Cacolé, no setor financeiro, eu tive a honra de ser professora, conheço ele, conheço a mãe antes dele nascer. A família, fora da escola, já tem uma história. Pensa num aluno excelente, que tinha tudo, né, para a vida dele dar errado, e ele é um vencedor. Ele é um exemplo para nós de que a educação vale a pena, de que vale a pena a gente resgatar esses alunos, e nas casas e nas famílias, porque num momento de resgate desse, nós podemos estar resgatando um aluno como foi Ricardo Santana Moreira, esse rapaz aí. É meu querido, eu acho que vale a pena eu falar isso aqui, ele é um exemplo, a história de Ricardo pode ser usada pelo município como exemplo para outras pessoas, para que os alunos saibam da importância de estudar. Ele sabe aquele aluno que desde dentro da escola ele nunca jogou uma oportunidade fora, todas as oportunidades que a escola, o PROAN, tudo colocou nas mãos dele, ele abraçou, sempre foi muito estudioso e é um vencedor. Eu tenho orgulho de falar isso aqui para vocês, né? Pouquinho da história dele. Excelente. Se eu for ficar falando dele aqui, eu vou ficar falando a manhã toda, sou suspeita. Pronto, a respeito do EJA, Pro, eu não trabalho com o EJA, mas eu sempre tive uma queda muito grande para a EJA, tinha umas ideias assim, eu até passei para a antiga gestão, mas agora minhas esperanças reapareceram, né, ressurgiram agora com a nova gestão, com as pessoas, com as colegas que estão à frente do EJA no município,
são pessoas, assim, que eu confio, que também têm esse amor pelo EJA, e eu acho que o EJA em Cacolé agora vai dar uma melhorada muito grande, viu? E se precisar de mim, me coloca à disposição, viu, professor Adailton e as colegas responsáveis. E a respeito de políticas públicas, assim, eu tinha uma ideia que tem a ver com o que você colocou, mas mudou um pouquinho. Mas o que eu gostaria de falar também é a respeito da dificuldade que a gente tem de buscar esse público, de buscar as pessoas para engajarem na luta em prol das coisas, dos nossos objetivos que poderão ser alcançados dentro da política pública. Eu falo isso pela experiência sindical que eu tenho, que a gente tem dificuldade de convocar os colegas, os professores, que são pessoas que deveriam ser politizadas para lutarem, para correr atrás dos seus direitos, e a gente tem muita dificuldade com isso, com colegas que são pessoas formadas, graduadas, pós-graduadas, e a gente tem muita dificuldade de buscar o povo, as pessoas. Tem gente que não sabe que ela tem direito de ir para a Câmara, de pedir a palavra, ir lá no púlpito da Câmara e falar. Existe uma dificuldade muito grande, a gente precisa conscientizar a população de que ela tem direitos, de que a política pública é para ela, é para todos, e que se todos unirem, se todos participarem, a vitória é certa, a gente consegue melhorar o município, melhorar a educação, melhorar tudo no município através das políticas públicas, mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade, falta essa conscientização. Tanto, estou dizendo, nos professores, os colegas sabem do que eu estou falando, imagine na população de maneira geral. Né? É só isso que eu gostaria de falar. Eu agradeço a oportunidade. Ô, Ângela, eu queria voltar só um pouquinho nesse seu comentário da questão da formação e da participação política, né, da formação intelectual. Uhum. Não existe uma relação direta, tá? Significa que uma pessoa que tenha uma formação universitária, por exemplo, ela tenha maior nível de participação do que outra que não tenha, do que uma pessoa analfabeta, por exemplo. Tá? Existe uma relação, mas ela não é direta. Você parte muito da conscientização dessa pessoa dentro da sociedade. Por isso que você precisa, isso que você falou, você precisa conscientizar essas pessoas e desenvolver nessas pessoas o senso crítico. Essas pessoas... Eu acho que nós, enquanto município, precisamos fazer isso. Fazer um trabalho nessa parte de conscientização do povo, da população, de que ela tem direito e que ela pode buscar esses direitos e contribuir muito dentro da política pública. Entendeu? Por isso que numa política pública você precisa ter a participação do grupo interessado. Se você não tiver a participação do grupo interessado, você não consegue realmente fazer um desenho, porque quem sabe do seu problema é quem está vivenciando o problema. Certo? Quando você fala que conhecimento, tipo assim, formação, não, às vezes não influi, a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, dos sindicatos rurais, pessoas semi-analfabetas, que politicamente ela dá de 10-0 no professor pós-graduado, ele tem coragem, ele tem o conhecimento, né? E é difícil. Porque ele está falando... O professor que tem o conhecimento, né, não só o professor, estou colocando o professor porque é a nossa realidade, né, ele deveria ser mais politizado do que o semi-analfabeto, e às vezes a gente vê que o semi-analfabeto é muito mais politizado, luta muito mais pelos seus direitos do que alguém pós-graduado. Tem muito mais consciência. Eu acho que essa questão da consciência tem que estar muito claro, o termo politizado que você usa é no sentido de defesa dos direitos, de conhecimento. Também. E, às vezes, existe uma mistura entre posicionamentos políticos partidários e não politização de consciência cidadã. Acho que isso é uma das coisas muito sérias para se pensar. E eu acho interessante isso. Aí a gente volta para a questão da comunicação. A comunicação, Adailton, para mim, é um dos pontos chaves da secretaria, e
a comunicação ligada à questão legal, quer dizer, ligada aos direitos, aos deveres e aos limites da lei. Então, acho que isso daí é uma das coisas muito importantes da gente ver. Legal, Ângela. E tinha mais uma pessoa, né? Professor Expedito, fechando o ciclo. Oi? Cadê o Expedito? Sumiu? Me parece que ele saiu, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, oi, tudo bem? Apareceu. Fale, Tudo Expedito. bem. Eu quero começar agradecendo ao professor Adailton pela oportunidade de estar participando desse debate, meu companheiro de madrugada. Nós estamos agora cuidando da saúde física dele. O próximo passo é o emocional e espiritual. Estou animado, viu, professor? Quero agradecer à professora Inês por estar passando conteúdo de tão grande importância para o município de Caculé. Eu, como gestor estadual, de escola estadual, fico muito feliz de estar vendo essa preocupação a nível de município com a educação como um todo, porque a gente tem um plano municipal de educação que, na verdade, a maioria da população não conhece. Nós aqui da rede estadual, nesses últimos tempos, temos no sentido, assim, fora do contexto da educação municipal, porque as políticas públicas implementadas pela gestão anterior não contemplavam a gestão estadual e nem os outros níveis de educação, o que dificultava muito a gente poder fazer uma coisa de forma integrada, porque os alunos que nós recebemos aqui no ensino médio do estado são os mesmos alunos que fizeram o infantil, fundamental 1 e 2 do município. Então, há uma continuidade de política no mesmo município. Então, se o município não executa de forma eficaz as políticas públicas para a educação infantil, fundamental 1 e 2, o reflexo na educação média e depois superior, é claro, são nítidas isso. E a gente se sentia um pouco órfão dessa integridade entre município e estado, porque existe dentro do contexto do estado, né, o município, e essa política tem que ser integrada entre município e estado. O estado desenha de forma mais ampla as políticas do estado, e o município, que no caso tem também a autonomia de desenvolver as suas políticas públicas, se integra a esse contexto maior. Então, quando isso acontece, e isso pode ser desenvolvido, a educação como um todo ganha, e ganha muito. Eu já trabalhei na rede municipal durante 18 anos, hoje só faço parte da rede estadual. E quando foi indicado o professor Adailton para ocupar esse cargo, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que ele pensa um pouco como eu, no que diz respeito à amplitude da educação, além das picuinhas, dos egos, e até mesmo da política. A educação ela não pode ser tratado apenas dentro de um governo. A política é uma coisa de Estado, ela é muito mais ampla, porque os resultados dela exige desse espaço maior. Então, um plano municipal de educação, ele tem que abranger política pública a curto, médio e longo prazo. Então, quando isso não acontece, a gente, na base, sofre muito. Então, eu estou muito feliz de estar participando dessa discussão, porque a gente vai poder integrar, eu tenho certeza disso, as políticas municipais com as estaduais e também, quem sabe, as federais. Muito obrigado, professor Inês, por esse espaço, professor Adailton também, pelo convite feito. Amanhã te aguardo às 5h30 da manhã lá na Lagoa. Um abraço. Eu não vou estar na Lagoa, mas em todo caso eu desejo boa sorte para vocês na Lagoa. Acho interessante isso, Expedito, que você trouxe, que é justamente a política o regime de colaboração, né, que está sendo colocado aí em possibilidade. E é justamente isso, quer dizer, o aluno, ele não é da rede municipal, da rede estadual, o aluno é um cidadão que tem direito à educação.
Acontece que o nosso regime federativo, ele dividiu as competências. Então, se um não fizer bem, se as coisas não acontecerem bem em um, ele não vai acontecer bem no outro. E é esse contínuo da vida, do desenvolvimento humano de jovens e adultos, que garante o trabalho da educação e que foca o trabalho da educação. Então, você tem toda a razão. O meu ensino médio vai ter tanto sucesso quanto teve o ensino fundamental, desde a pré-escola e do início. Se esse aluno for bem alfabetizado e teve um bom começo, ele vai deslanchar e vai ser bom no final, e vai reduzir o número de adultos. Nós estamos falando muito em educação de jovens e adultos, mas vejam bem, se eu tenho um jovem de 16 anos que precisa do EJA, ele precisa do EJA porque fracassou o regular lá para trás. Uma pessoa hoje de 20 anos, há 10 anos atrás, ele estava dentro da escola. Uma pessoa de 20 anos nasceu no ano 2000. Essa pessoa, desde sempre, nós estamos lá para trás, né? Que essa criança deve estar na escola, e ele já devia estar na escola com 10 anos de idade, num 4º ano. Se ele está agora com 20 anos, precisando de um EJA, ele é fruto do fracasso da escola na época dele. Ele não nasceu adulto, ele não nasceu analfabeto, ele não nasceu precisando de EJA. Ele nasceu agora como tal, por quê? Porque lá, quando ele nasceu lá para trás, não teve um regime que o acolhesse. Acho que é esse raciocínio que a gente precisa ter. Então, aquela questão dos R$25 de aluno faltoso é uma questão que se repetiu durante muitos anos para esse aluno estar fora da escola. Se eu tenho uma turma que cabe 30 alunos, por exemplo, e eu só tenho 20, mas o professor ganharia por 30, a sala de aula custa por 30, a energia elétrica custa por 30, o transporte custa por 30, a alimentação. Então, é esses cálculos que a gente precisa fazer para garantir esse direito. E é muito interessante, Adailton, essa questão de trazer a rede estadual, de trazer a regional estadual, porque o professor transita, o professor, às vezes, dá aula nas 2 redes, ou ele tem filho em outra rede. Essa consciência é que precisa trazer à tona, sabe? Quando a menina falou sobre a questão dos sindicatos, né, Ângela que falou, quando ela fala da questão da conscientização, a conscientização passa por isso também. Quer dizer, eu sou agente ou não? Então, eu acho que nós estamos já adiantando a nossa hora aqui, mas eu quero voltar numa coisa da apresentação hoje, sem fechar, porque eu acho que é importante para responder a pergunta ali da Caitimires do começo. Eu não esqueci de você, não, tá? É que a gente passou a aula inteira praticamente falando de uma... Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu tenho que abrir isso, eu já aprendi como é que eu lido com esse Meet aí. Peraí. Compartilhar. Oh, meu Deus do céu, apresentar uma janela aqui. Ó. Estão vendo aí a amarela? Sim. A gente falou da justificativa, do direito, como é que a gente faz, começa uma política, e eu quero chamar atenção para esse item chamado formalização, que está aqui na descrição detalhada. O como, com quem, quanto, quando, qual o resultado esperado e formalização. Isso significa a parte legal da política, a parte que garante o direito, a parte que garante o uso do direito que a política oferece. Então, nós temos uma LDB, uma Constituição, uma LDB, um ECA, que dá do direito da criança, temos uma Base Nacional, uma BNCC, e nós temos agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma fase muito doida em educação, na saúde pública, que a educação está lá. A questão da formalização. Nós falamos muito agora há pouco da questão da frequência do aluno.
essa frequência, ou a infrequência, ou abandono, ele foi colocado, foi analisado pelo Conselho Nacional de Educação, foi analisado por políticas, a questão até inclusive da reprovação e não reprovação. Se eu devo reprovar um aluno ou não nesse contexto. Se o ano 2020 terminou ou não, ele não terminou 2020. Ele está junto com 2021. Não é uma ruptura, é uma sequência, é uma unidade. E reprovar um aluno nesse momento, eu não estou tendo sensibilidade. Porque o aluno, mesmo que ele tenha, que a secretaria tenha oferecido participação por outros canais, por outros meios, e o aluno não usou, está fora do contexto normal. Então, a legalização, a formalização dos atos, como é que a gente deve se comportar nesse momento, precisa estar garantindo numa lei. Porque daqui 10 anos, um aluno tem um histórico, vai procurar alguma coisa, tem que estar lá registrado a lei que normatizou essa situação extraordinária que nós estamos vivendo. Então, uma política precisa ter uma regularização para garantir que a vida do cidadão não vai ser prejudicada por decisões tomadas e decisões necessárias em determinados momentos. Então, sempre, se eu for fazer uma política, eu preciso regularizar. Se a situação mudou, eu tenho que ter um aditamento àquela norma, eu tenho que ter uma justificativa e dizer, nesse período, a funciona desse jeito, porque a situação mudou. Então, veja, eu acho que tem que pensar muito claro, aí é uma questão de legalização da secretaria, como é que ela ajusta e justifica. Então, aquilo lá, o aluno tem que ter 75% de frequência. Vocês falaram muito agora da infrequência, ou do risco do abandono e do risco da evasão, né, que são as duas coisas diferentes. Como é que a normatização trabalhou isso? Como é que ficou amparado em quê? Amparado em que decisão, em que parecer? Porque aí os profissionais vão se sentir confortáveis, porque eles sabem onde estão transitando, eles precisam conhecer a lei. As famílias precisam conhecer a lei. E o aluno, quanto mais ele for adulto, ele precisa conhecer a lei. Então, eu acho que tem que ter um cuidado, eu gostaria de chamar muita atenção sobre isso, para a gente não caminhar ao lado da lei, ou não atravessar a lei e não contrariar a lei, tá? E quero chamar atenção para essa questão da gestão de processos e resultados, da questão da governança. Quem decide, como decide, quando decide sobre os indicadores, as metas, monitoramento e avaliação. Então, voltando na pergunta aqui, primeira, né, deixa eu ler o nome dela, Kaite Mires, né, para eu não errar, a gente tem a questão de uma política pública, do efetivo, eficaz e eficiente, e que está dentro do círculo gestor, e esse círculo gestor fala no diagnóstico, no planejamento, na execução, na avaliação, que forma a virtude da política pública do resultado. Só para lembrar isso daqui, tá? E colocar para vocês pensarem nesta semana, duas questões muito importantes que a gente tem, duas palavrinhas, governabilidade e governança, e que as duas formam a política pública. São os dois lados da política pública. A governança são conceitos que surgiram no século XIX, esse Samuel Huntington foi quem usou a primeira vez, numa época da Guerra Fria, que era a briga entre Estados Unidos e União Soviética, Ocidente, e os vermelhos, né, dos comunistas, que era naquele momento, e que nos anos 70 isso aumentou com a globalização. Mas eu quero chamar atenção para isso, a legalidade, como é que ela funciona entre a governabilidade e que é a legitimidade de governo. Um governo foi eleito no nosso país, nós funcionamos com eleição, numa federação e na participação cidadã, que respeita o voto, respeita o direito adquirido por um candidato. E uma governança, que é a capacidade do governo de formular e implementar a política, e de alcançar metas, e que tem aí a questão financeira,
gerencial e técnica. Então, veja bem, governabilidade é o direito adquirido no nosso país pela via do voto, legal. A governança é o como esse governo desenvolve, propõe, implementa a política pública e quais são os elementos que fazem a política funcionar. Então, aí nós temos a questão financeira, a questão de organização, de gerenciamento e a questão de capacidade técnica, competência técnica. E aí, nós entramos na governabilidade tendo uma autoridade que vem de um objetivo comum, e a fonte da governabilidade é a cidadania. É o cidadão e a cidadania, que foi lá, elegeu, deu o direito e colocou aquele grupo ali. E a governança, que tem o aspecto instrumental da governabilidade, que a fonte são os agentes públicos ou servidores do Estado que formulam ou implementam políticas públicas. Aí eu volto na pergunta dela lá para trás, na sua pergunta. Como é que a gente faz isso dentro de escola? Como é que a gente faz isso se você tem uma regra geral e você tem um posicionamento pessoal? Como é que você articula o eu com o nós? Aí é uma questão de compromisso, exercício da cidadania, que respeita a governabilidade e que se prepara para a governança. Se prepara para exercer e trabalhar em prol de. Governabilidade implica em articulação de ideias. Governabilidade implica em aceitar a situação que não é aquela que você quis. Mas o seu papel enquanto agente público é fazer funcionar a política. E a LDB dá liberdade e autonomia para as escolas. A LDB permite que as escolas formulem suas políticas. E permite com que os seus funcionários possam trabalhar até de forma diferente, mas ele tem que chegar no denominador comum, que são as metas e o resultado da política. Então, essa conciliação entre o meu papel, ou o meu pensamento dentro de uma unidade de governabilidade, ela é relativa, é um direito, mas relativo, porque eu estou dentro de um processo que permite com que eu possa atuar em favor da política. Então, ser um indivíduo funcionário implica em eu pôr minha competência a serviço de. Agora, eu posso ajudar a melhorar a proposta, eu posso ajudar a dizer onde que as coisas podem dar errada, e eu tenho que me pôr à disposição de. Eu sou um agente público, eu sou um servidor público, eu tenho autonomia, mas eu pertenço a uma rede. Então, eu tenho que entender como é que eu me porto dentro dessa rede. Então, é isso que eu queria colocar para vocês, só que a gente eu não tenho mais como continuar com vocês aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Inclusive, tem umas perguntas para colocar para vocês mais algumas coisas, mas, Caitemires, é mais ou menos por aí. Deu mais ou menos para você, para chegar mais ou menos onde você queria? A gente vai continuar isso na semana que vem, tá? Seu microfone está fechado, Caitemires, você ficou com o microfone fechado, tá? Eu não ouvi o que você falou. Mas abriu? Não. É por aí que a gente vai caminhar, e a gente não conseguiu, eu não consegui avançar muito, mas eu estava preocupada em responder perguntas. Então, eu quero saber se se funcionou mais ou menos hoje respondendo perguntas, ou como é que vocês estão vendo, Adailton. Inês, a reclamação que está tendo aqui é a questão do tempo, né? Eu vou até ler aqui o que foi escrito, que diz o seguinte: excelente colocação a respeito da reprovação. Tá aqui. Gente, 1 hora é pouco para esse estudo, muitas informações relevantes.
O outro, concordo contigo, Maria, verdade, conhecimento riquíssimo para pouco tempo, né? Muito boa esta colocação. Enfim, então esses comentários e outros que tem ali em cima no chat, dá para a gente perceber o quão está sendo proveitoso e o quão cada um deles está sugando, né, para si. E o objetivo é exatamente esse, é que a gente tenha 1 hora de Quero Mais, que agora já passou para 1h30, e a gente possa sair dessa sala para ir, de fato, para a ação. Né? Então, nosso objetivo é que a gente colha da fonte para levar isso aqui para aquela pessoa que é o nosso foco, que é o nosso aluno. Seja através da família, seja através do professor, seja através da comunicação para chegar diretamente a eles. Enfim, o nosso objetivo aqui é fazer com que chegue até vocês para chegar até o nosso foco, a nossa base. Então, eu acredito que a satisfação seja de todos. Se alguém tiver pensamento contrário, pode sinalizar, né? E, assim, a meu ver, a gente está totalmente a contento. Tá bom, então, na próxima semana, eu vou retomar essa questão aí. Pensem um pouco nessa questão da governabilidade e da governança, que a gente vai retomar, tá? Que eu só quis para não deixar a Caetemires no ar, que eu prometi para ela que eu ia voltar e ia responder isso. Eu quero voltar mais elaboradamente a semana que vem e colocar para vocês, avançar um pouco nessa questão da participação do eu como nós, como é que a gente pode caminhar. E eu acho muito importante ir na linha do que vocês estão vivendo, da questão das necessidades, das políticas de vocês, tá? É esse meu objetivo e essas informações, elas têm que colar com a prática. Se elas não colarem com a prática, não tem sentido eu estar aqui com vocês. Então, estar junto com a equipe e podendo ir vendo os caminhos e as necessidades, tá bom? Desejo semana para vocês, tudo de bom, e a semana que vem a gente volta a Bate-Caverna, né? Nesse mesmo dia, nessa mesma hora, no mesmo lugar, e vamos ver se a gente caminha, tá bom? O convite que eu faço é para vocês, essa semana, dedicarem a questionamentos, a dúvidas, porque hoje nós chegamos a 50% da nossa formação, né? Então, nós temos mais 2 encontros, e aí a gente fecha essa formação continuada, né? Foi proposto 4 encontros, chegamos hoje no 2º. Então, vamos aproveitar bastante essa semana para bastante diálogo a semana que vem. Inês, muito obrigado a cada um de vocês, gente, e vamos levar adiante, né? Colocar na prática mesmo que a gente está aprendendo e muito aqui nesse nosso encontro, nessas manhãs de quinta-feira. Obrigada por vocês também, tá? E uma boa semana e obrigada por ficarem esse tempo todo aí me ouvindo, tá? Beijo, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Um abraço.